Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite, a qual Ele nos proporciona de estarmos aqui junto, unido, reunido na presença dEle, na execução do programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, aqui pela TVS News, para o Brasil e para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso programa dessa noite. Que Deus te abençoe a todos que já está conosco também no chat, aqui no YouTube. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você que já está conosco, os irmãos, irmãs, igrejas, ministérios, todos que estão compartilhando, abençoando essa obra, todos que estão abraçando esse projeto, com certeza será abraçado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor Jesus também aos meus pastores ali da Igreja Remanescente em Cristo, ao pastor Adriano da Igreja Assembleia de Deus Nova Jerusalém, é isso? Amém, glórias a Deus. E nós estaremos fazendo uma pequena oração, e após essa pequena oração estarei apresentando aqui os ilustres convidados aqui nessa noite, que irá nos ajudar a esmiuçar o tema dessa noite, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por essa oportunidade, esse momento, pelos meus irmãos estar aqui nessa noite, trabalhando, ajudando nessa obra, pois essa obra é do Senhor. Abençoe as vidas, alcance cada um que está conosco, os que irão estar. Abençoa, salva, liberta, e que o teu evangelho seja cada vez mais anunciado para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Meus queridos, hoje me sinto muito alegre, muito honrado por estar aqui com os ilustres convidados conosco. Está aqui do meu lado esquerdo e do teu lado direito aí do visor, evangelista Francisco, lá da Igreja Assembleia de Deus Nova Jerusalém. Seja muito bem-vindo, meu querido. Uma boa noite, obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando esse projeto aqui. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo aí, e sejam bem-vindos a todos. Amém. Também conosco aqui, Diácono Wesley. Maravilha, a paz para todos que estão nos acompanhando. Gostaria já de agradecer este convite, e acredito que aqui iremos discorrer sobre a palavra, e o nome do Senhor será glorificado. E eu peço a sua atenção e o seu compartilhamento, o seu like, para abençoar esse projeto nas plataformas digitais, para esse trabalho ser cada vez mais desenvolvido e anunciado, exibido para o Brasil e o mundo, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Dá aquele joinha abençoado, dá aquele like, dá aquele compartilhamento para abençoar essa obra. O tema de hoje é um tema muito forte, né, evangelista? Né, diácono? É verdade. Porque nós estaremos tentando entender cada vez mais esse propósito de apostasia da fé nos dias atuais. O que isso tem a ver com o cristianismo? O que isso tem a ver com a igreja de Jesus? O que isso tem a ver com a sociedade ao todo, né? Então estaremos aqui falando um pouquinho sobre isso aí, que eu acredito que irá nos agregarmos cada vez mais conhecimento. A apostasia, evangelista Francisco e diácono Wesley, é uma coisa que eu acredito que é uma coisa que Deus não só se preocupa, porque preocupação não atinge Deus, mas que Deus ele está sempre mencionando isso para que não haja apostasia no meio do seu povo. Então, isso já era uma preocupação, já que o Senhor tinha colocado no coração do apóstolo Paulo lá nos primórdios da igreja, quando a igreja ainda era menina. Tanto é que ele faz um alerta que nos últimos dias haveria, né, apostasia, né, as pessoas iriam ficar distantes do Senhor. Entendi. O Wesley, você vê como é que é uma coisa interessante, né? Deus ele ama e ele tem envolvimento para que as pessoas sejam cada vez mais próximas a ele. Sim, exatamente. E ainda mais a ideia de apostasia ou apostatar da fé que um dia fez parte, ela já era evidente nos tempos bíblicos. Parece que não só Paulo, mas como Pedro, Tiago, João, eles vêm combatendo de várias maneiras esses falsos apóstolos, essa apostasia, essa renúncia da fé e o cuidado que os apóstolos tiveram, principalmente com as igrejas,
ali empossada pelos apóstolos, para justamente o povo não ir caminhando para um lado que não é o lado que Cristo nos deixou, né? Que é a palavra de Deus. Então sempre tem esse adendo, né? Porque a apostasia é uma palavra que vem do grego, que é apostate, né? Que trazendo para o nosso latim, que é a linguagem mais próxima do nosso português, é rebeldia, se rebeliar, rebelde. Então traz uma ideia de que um apóstata ele é um rebelde, deixou aquilo que um dia fez parte e se tornou um rebelde, combatendo, enfrentando aquilo que um dia defendeu, acreditou. Verdade, porque aí você vê como que é uma estrutura de Deus, e principalmente para que essa questão da apostasia, ser uma pessoa apóstata, não se enquadre nos padrões bíblicos, porque não tem como eu ser de Jesus e ao mesmo tempo ser apóstata. Não tem como eu dizer que sou de Cristo ou dizer que sou igreja, né? O povo tem uma mania de dizer, eu sou igreja de Jesus. Mas como que eu posso ser igreja de Jesus se a minha mentalidade, evangelista Francisco, ela está se distanciando da doutrina, dos ensinamentos, das vocações, das diretrizes de Deus? Então, nós podemos partir de um princípio. Certo. Vamos voltar lá no começo, quando Adão estava no paraíso, junto com a sua esposa Eva. O que tirou Adão do paraíso? Foi a falta de obediência. Era simples, era só seguir uma única ordem: não comerás do fruto proibido. Certo. A serpente seduziu a Eva, e a Eva, por sua vez, seduziu seu esposo, e dali começou a desobediência. Com isso, a desobediência, a falta de obediência, a falta de querer cumprir os mandamentos do Senhor na tua vida, te afasta de Deus. E aí você acaba se tornando um apóstata, ou cai na apostasia. Será que naquela época lá de Adão e Eva já estava acontecendo a primeira apostasia do mundo? Será? Poderemos classificar dessa forma, assim, porque sim. Eles deixaram Deus, né? Claro. A mentalidade mudaram em relação ao conhecimento, foram instruídos pelo mal e largaram a sabedoria plena e a palavra de Deus. Será? Porque a apostasia ela veio ser mais evidente nos tempos já de Jesus, nos tempos da igreja. Porque assim, apostar é deixar aquilo que você um dia seguiu. Pode ser a sua fé, pode ser talvez um ofício que você tinha, você agora já não faz mais parte. E o apóstata que a Bíblia identifica é um perigo, porque o apóstata ele não é só um apóstata, ele combate com aquilo que um dia ele foi ensinado, ele foi instruído, e é um álibi para a igreja ter uma atenção redobrada, porque é os apóstolos que tira os verdadeiros que estão na igreja, aquelas pessoas que estão começando, simples na fé, até pastores, embora hoje em dia, como tema nos dias atuais, a apostasia, existem pastores, doutores, dado ao conhecimento que deixa essa apostasia, eles usam até a Bíblia, porque também é interessante, porque o apóstata, ele não só fala, mas como usa texto bíblico, que eu acho que a igreja precisa observar com calma aí, para que não perca os que já estão dentro. O apóstata não consiga puxar, porque o perigo do apóstata não é ele se rebeliar somente, é ele tirar os que estão lá dentro também lutando, né, para servir o verdadeiro evangelho e a palavra de Deus. Mas aí entra a questão, por exemplo, o senhor falou de deixar, apóstata, né? Falou de deixar. Conceitual da época de Cristo, muito bem. Mas lá na época de Adão e Eva, eles ouviram Deus falar: olha, não coma o fruto lá da árvore, aquela coisa. E foi lá e comeu, né? Deixou de seguir. Desobedeceu. Então, no conceito, houve ali uma apóstata. Houve. Conceitual. Sim. Né? Conceitual, né? Diante de uma forma, né? Uma referência, aconteceu isso aí. Logicamente que a questão do conhecimento dessa palavra e um grupo de pessoas ser assim foi da época de Cristo, claro, né? E é o que acontece até nos dias de hoje, evidente, né?
mais evidente. Mais evidente. Então, eu citei Adão e Eva por causa... Nós falamos da preocupação de Deus com a apostasia, com os apóstatas, né? Isso já vinha lá de trás. Aliás, já vinha antes disso aí, né, Wesley? A gente estava conversando ali um pouco antes e nós estávamos falando sobre o primeiro rebelde. Ele estava falando, né? Certo. Porque foi antes da criação. Ah, entendi. Até porque também, se a gente transportar isso aí de uma época mais antiga, de uma época do Velho Testamento, e trazer para hoje, século 21, aí vamos tentar entender aí, hoje, século 21, apostasia. Apostasia, será que ela está no meio do cristianismo? Apostasia, está no meio dos evangélicos? Com certeza. Mas eu posso ser evangélico e ao mesmo tempo ser uma pessoa que deixa de seguir? Pode. Será que se enquadra nessa questão? Com certeza. Eu vou para a igreja, culto, aquela coisa toda, né? Muita gente vai para a igreja, culto, aquela coisa, aleluia, glória a Deus, e se alegra, aquela coisa toda. Mas e a mente, o coração, como é que tá? Então, aí o problema, o Fábio, é o seguinte, porque não adianta, eu digo assim, você não consegue medir a santidade, medir a espiritualidade do próximo dentro da igreja. Certo. Você tem que olhar ele no seu cotidiano. Na igreja ele é uma bênção, é um ótimo obreiro, ele é dizimista, ele é um homem que ajuda todo mundo. Colabora, mas e dentro da casa dele? Será que ele está trazendo os ensinamentos, as doutrinas de Cristo para a família dentro do lar dele? Tá, mas aí já não é uma apostasia, né? Eu acho que aí já da fé, né? Já não cai 100% nisso, né? Porque então, eu citei isso aí, sabe por quê? Porque quando você deixa de seguir as doutrinas, os ensinamentos de Deus, da Bíblia, você está se apostatando das origens, entendeu? Por isso que eu citei isso. Entendi. Tem alguma coisa? Eu quero também aqui rapidinho mandar aqui só uma paz aqui para a escola que está conosco aqui. Escola palestrante e capacitador. Está conosco aqui. Aprimore-te, Deus abençoe, viu? A todos aí, os mestres, ensinadores, docentes, alunos, está conosco aqui, nos prestigiando também nessa programação aqui no chat. E a todos que já estão conosco aqui nesse chat. Diácono Wesley, e aí? Sim, então, porque assim, a apóstata na época da Bíblia, beleza, existiu. Só que hoje em dia o apóstata também se infiltra no meio da igreja do Senhor. Poderemos dizer que é o joio no meio do trigo. Exatamente. Embora e que se pese, a palavra apóstata é uma palavra bem pesada, assim, é uma palavra já que vem carregada. Taxativa, né? Então, mas o apóstata 007, eu vou colocar aqui esse termo, o apóstata 007, aquele que se camufla. Tipo assim, peraí, eu tô aqui, mas ando com vocês, caminho com vocês, mas ele solta uma que pode causar uma discórdia. Aí ele solta outra que pode causar outra discórdia. O apóstata, ele pode vir de várias maneiras, claro, de várias formas. Então, assim, e é justamente que os líderes das igrejas, igreja séria, autêntica, compromissada com a palavra, para combater, para ensinar e exortar, porque talvez a pessoa é um apóstata e não sabe. Discerne totalmente coisas que a Bíblia não traz. Porque não precisa você colocar um título de apóstata e sair aí, eu sou apóstata. Não, o apóstata ele se filtra devagar na nossa igreja. Ainda mais no dia de hoje, porque a facilidade que a pessoa ela tem de acesso, principalmente pela internet, pelos meios de comunicação, você começa a caminhar e trazer coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente estava conversando no carro sobre a questão até de Karl Marx. Quer dizer, é uma outra ideia totalmente divorciada dos textos bíblicos. É uma observação que, volto a dizer, que a igreja precisa observar com calma, sabe, para não matar a alma. É o que eu estou falando. Existem pessoas sinceras e honestas que acabam disseminando coisas que não vêm da Bíblia, mas que precisa de ensinamento, ser exortado. Agora, um apóstata mesmo, 100%, esse aí já está divorciado do que é a palavra, do que é a igreja, o conceito, e por aí vai caminhando. É que aí nesse caso também,
Diácono Wesley, é que entra a questão da sabedoria, né? Também. A sabedoria de como as pessoas vão ouvindo, absorvendo os ensinamentos, né? Ou dentro ou fora da igreja, ensinamentos de Cristo, ensinamentos de Deus, e como ela interpreta isso como modo de vida. Agora, quando está num ambiente que os ensinamentos não estão vindo de Deus, da Bíblia, né, mas está vindo do conceito humano apenas, ou de conceitos malignos, com a base aqui no 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, então uma revelação, houve ou seja, uma ação do Espírito, acredito eu que é o Espírito Santo, que começa a revelar que abre-se o olho, né? Sim. Tenha discernimento para não cair na malha dos ensinamentos das heresias que vai conduzir o povo para a destruição eterna. Então, pastor Fábio, é o seguinte, então a gente vai entrar, essas pessoas eles fazem facções. Mutim? Na igreja? Mas tem isso? Não. Ainda bem que a minha não tem, né? Nem na minha, né? Imagina. Não tem essas coisas, então, né? Não tem. A gente, é o que o Wesley estava falando, a pessoa que ela tem a maldade, que ela tem o intuito de atrapalhar a obra de Deus. Pedra de tropeço espiritual, exatamente. Olha. Aí seria o joio que o diácono Wesley mencionou. Né? E aí, o nosso problema hoje é como os líderes vão tratar esse assunto. Porque eu vi que o Wesley é uma pessoa bondosa. Eu falei, é um nome meio pesado para se dar e tal, mas a pessoa que pratica essas coisas, ela mesmo sabe que ela sabe, ela não vai se ofender, ela pode até ficar meio assim, mas como é camuflado, como ela tem o intuito de tirar as pessoas do foco que é Cristo, que é morar na Cidade Santa, ela vai se omitir. E a apostasia no dia de hoje, nos dias atuais, o combate assim, com ações, usando o texto bíblico, ainda mais com a mídia, porque os senhores sabem melhor do que eu, que existem pastores, teólogos formados, que são apóstatas, mas estão lá nas redes sociais, pregando e disseminando coisas que não é bíblica, quer dizer, e são milhões de pessoas que seguem esses ex-pastores, porque uma vez, embora tenha o título, né, mas a unção, o chamado dele pastoral, ele já apostatou, ele já deixou. Por uma questão de ética, eu não vou falar nomes, mas os irmãos têm ciência de que pessoas com peso, que acaba dando veneno para pessoas que acompanham pela internet, pelo YouTube, que é uma das redes mais sociais mais vista, e acaba sendo contaminado com esse veneno, que é um outro cuidado, porque a igreja prega dentro da igreja, e às vezes acaba esquecendo também de instruir, irmãos, vigiem com redes sociais, vigiem com que os irmãos seguem. Não, eu sigo esse pastor porque ele tem um conhecimento, eu sigo esse aqui, pondera, vai olhando e observando o que esse pastor de nome está falando, porque até pastor de nome, com conhecimento e tudo, pode ser um apóstata. Até porque quando hoje, por causa das redes sociais, né, essa mídia, essa exposição, né, vamos pensar também que ele não está pregando mais para a igreja, está pregando para o mundo. Está pregando para várias pessoas com mentalidades diferentes, opiniões diferentes, atinge camadas sociais diferentes, né, culturas. Então, o que está se anunciando? O verdadeiro Cristo ou, conforme o versículo, doutrinas de demônios, espíritos enganadores, né? O senhor falou uma coisa interessante, porque quando eu estou levando um povo para um segmento do jeito que eu quero, se eu uso a palavra de Deus do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero, aí eu entro nessa malha desse versículo aí, enganadores. Então, porque na verdade você está falando de homens que são teólogos, mas aí você tem que separar, tá? Que eles não são pastores, certo? Eles não são pastores. Só prega, é isso? Não, eles são donos, eles são... E tem voz, né? Eles têm voz. Então, eles são donos, eles são empresários para dirigir, para levar um povo. Né? Nós não vamos
fazer gestos, mas você sabe que o foco maior, e aí que entra a apostasia, é o dinheiro. O cara não está interessado naquela alma. Eu vou te ensinar, vou mostrar a porta, o caminho por onde você deve ir para ir você morar na Cidade Santa. Não, ele está interessado só em te tosquiar e vender a sua lã e deixar você passando frio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então o propósito real não é o ID de Jesus. Não. Não é o ID de Jesus. Não, até porque uma pessoa que é apóstata, ela não tem compromisso com o texto bíblico. É o que eu falo. Pode ter formação, pode ter preparo, mas o preparo é totalmente longe da verdade. É aí que, hoje em dia, o acesso à internet, o acesso a esses pastores apóstatas, a essas pessoas que um dia estavam lá, mas largaram a fé, e tem milhões de visualização, não é brincadeira, é muita gente, pessoas ímpias, pessoas incrédulas, cristãos que estão na igreja, que acompanha sem analisar com calma e cautela. É só porque é fulano, porque tem nome, tem peso, então tem tá importância. Então, pessoa. é um outro adendo que a igreja precisa ver. Rede social uns 30 anos, embora a rede social tenha quase 20 anos, mas de uns 30 anos para cá, com a tecnologia, isso se tornou mais visível. Antigamente, os pastores, os teólogos da época de 90, de 80, tinha que entrar no seminário, começar, irmãos, é assim, ensinar nas escolas dominicais. Hoje eu posso assistir a escola dominical pelo meu celular, mas qualquer uma que eu quero. É aí que vem a ponderação. Ficou meio cômodo também, né? Ficou meio cômodo. Facilitou, ajudou a multimídia disso, mas também deixou o povo meio acomodado, né? Deixou acomodado. Aí chegou a pandemia, deixou mais acomodado também. A pandemia fortaleceu um pouco mais essa questão. Bastante. Foi necessário por causa, né, do distanciamento naquela época. Igrejas estavam fechadas, outras não podiam fazer cultos. Teve alguns decretos também do Estado que não poderiam ter cultos abertos, aglomeração, aquela coisa toda. Mas hoje, o que acontece? Mesmo com agora os cultos sendo presenciais, muitas pessoas aderiu o culto online como única regra, uma base de fé, única regra de existência, de cultuar a Deus. Então, pastor, isso aí também é um outro problema. A falta de contato, a falta de presença traz esfriamento espiritual e abre uma porta para a comunhão dos santos, a comunhão. E você está falando sobre os homens, esses homens que levam essas ovelhas para o lado contrário a Cristo, eles torcem a palavra para poder fazer isso aí, porque eles são preparados na oratória, eles conhecem a hermenêutica, eles falam bem. Eles estão preparados com filosofias, com ideologias. Psicologia. Com a psicologia. A psicologia tira uma pessoa daqui e põe para lá, porque eles têm habilidade, eles têm o dom de Deus, que é o dom da oratória. Até o versículo 2 fala: pela hipocrisia dos homens, falam mentiras. Está escrito na Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Falam mentiras e têm suas próprias, ou seja, próprias consciência cauterizada. É isso mesmo. Aí já não é a própria sabedoria divina, entrou a consciência cauterizada própria. Ou seja, saiu agora o plano e o direcionamento de Deus e entrou o ensinamento humano. Sim, e observando o texto, como o pastor Fábio está discorrendo, né, já no versículo 2, se a gente for reparar, Éfeso, que era a igreja onde Timóteo ele pastoreava, embora seja um jovem pastor, era uma igreja onde tinha muitos idólatras. Tanto é que no próximo versículo, acho que o pastor vai ler, para não dar atenção às fábulas, às teorias, né? Porque na igreja de Éfeso era uma igreja, aliás, era uma cidade mercadante. As pessoas de outros lugares passavam por Éfeso, e também lá tinha o templo da deusa Diana, Astérmis, se me falha a memória. E lá eles cultuavam. Quer dizer, Paulo também está dando uma atenção. Timóteo, cuidado com essas coisas, é um perigo. Muitos estão deixando a casa de Deus e indo para... Aí entra a palavra, se apostatando do que um dia foi aprendido. Entendi. Aí vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo. Na fé, na espiritualidade. Aí aquele desejo de ir na casa do Senhor, como é que faz? Então, por causa... Aí que tá, você falou a palavra certa. Os desejos. O desejo.
A vocação, a chamada. É aquilo, a gente estava tendo um debate gostoso no carro, e é assim, os desejos, os homens desejam tudo, mas eles não desejam a Cristo. Eles querem ir lá, aqui é a dispensa de Cristo, eu vou ser abençoado aqui, ó, o Senhor vai me abençoar. Mas na hora que ele fala assim, ó, Fábio, você vai ter que tirar esse paletó para Cristo, ele não está disposto. Você vai ter que dar 1 hora do seu dia para ir na igreja para adorar a Deus. Aí seria o sacrifício. O sacrifício eles não seria querem fazer. Né? Nós estávamos lendo o então, cultuar versículo. a Deus é um sacrifício hoje? Para muitos podemos dizer? Para muitos é. Porque o cara fala, eu saio do trabalho 7 horas, 8 horas, não dá tempo de eu ir na igreja. Quando eu era mais novo, eu saía correndo do serviço, não via a hora de ir na igreja, porque o maior prazer, quando Cristo vive em você, o maior prazer é você estar na casa do Pai. É você estar cultuando. Aí já vem o esforço, a vontade, o desejo. Nós estamos falando do desejo e nós estamos falando também de você buscar o Senhor. Isso. Tudo isso se engloba, né, do pacote de você estar. Por que eu estou na igreja? Isso mesmo. Para que eu devo estar na igreja? Por quê? Assim. Tem que ter um motivo, tem que ter propósito, tem que ter um plano de Deus, um plano humano para ser recíproco a situação. Você vai para Deus e Deus vai até você. Perfeito. E na verdade até bíblico, não deixamos de congregar. Está lá em Hebreus, né? Onde o escritor ao Hebreus, que alguns dão a autoria a Paulo, mas se está lá sem autor, vamos respeitar. Claro. E dá essa autonomia, irmãos. Não deixa de ter a comunhão junto com os santos, até porque exortando uns aos outros. Ou seja, quem eu vou procurar conselhos espirituais, a não ser do pastor que tem uma comunhão com Deus, a não ser que tenha uma visão diferenciada da minha, até porque para quem começa hoje na fé precisa de orientação, e é justamente o pai na fé. Timóteo era um filho na fé e Paulo era o pai, né, aonde orientava Timóteo, pai espiritual, aonde orientava Timóteo. É por aqui. Timóteo era jovem numa igreja onde tinha ancião. Como é isso? Um pastor jovem dirigindo uma igreja onde tem anciões. Tanto é que depois, eu acho que o pastor vai até discorrer sobre Paulo dizendo: Timóteo, não despreze a tua mocidade. Não é porque você é jovem que você não pode liderar. Sim, não despreze o dom que há em ti, Timóteo. É isso mesmo. E isso reflete nas igrejas de hoje. E o principal fator de questão de desprezo é não desprezar aquilo que é a base principal de todo cristão, principalmente evangélico, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a base real, principal de nossa vida, ter comunhão mais e mais com Deus. Porque se eu deixo de ouvir o Espírito Santo, estou na igreja, mas sou um apóstata. Estou na igreja, estou ali, estou fazendo, estou ajudando, mas eu não escuto mais o Espírito Santo. Não tenho mais comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Então já perante Deus já estou numa apostasia faz tempo, porque não tem mais Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não há busca, não há desejo, porque o Espírito Santo que te move, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo que te convence do pecado. Se você não quer Ele perto de você, se você não faz por onde trazer Ele para dentro de você, para habitar, para adornar o teu coração, porque se você não tem o Espírito Santo para tirar as coisas, as lascívias, os desejos, como é que eu vou dizer? As maldades, muitas vezes as maldades, porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Se você não deixar o Espírito Santo habitar e fazer morada, com certeza você está em maus lençóis. E como é que fica a salvação, né? Que ela é o resultado de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, igreja é apenas um degrau para alcançarmos o plano perfeito de Deus. Que é o plano perfeito de Deus? Jesus é o plano perfeito de Deus? É, né? Então Jesus é o plano perfeito de Deus. Por quê? Porque se Ele enviou Jesus para nos salvar, houve o quê? Uma descrição de um plano para ele ser executado. E quem executou? Jesus com o Espírito Santo. Isso mesmo. Não é verdade? Jesus foi batizado e tal, o Espírito veio sobre ele. Então ele precisou, Jesus homem precisou do Espírito Santo. Mas o Jesus divino não. Jesus divino era 100% divino, 100% Deus. Exatamente. Agora nós não somos 100% divino. Somos humanos, mas precisamos daquele que é divino, que é o Espírito,
para nos dar uma condição de sobrevivência espiritual da mesma forma que Jesus teve, né? Tudo que ele passou, a igreja passa. Quando eu falo igreja, aqueles que seguidores de Jesus, de Cristo. E isso é importante, Wesley, que isso nos fortalece, porque vai nos dando mais força de aumentar a nossa fé. Tem gente que ora assim: Jesus, aumenta a minha fé. E aí? Aí Jesus fala: você quer que aumente a tua fé? Então, às vezes Deus promove situação, momentos ou incidentes para que a nossa fé seja utilizada e aí venha a ser aumentada. Será que isso realmente acontece? Você não está pedindo para a fé ser aumentada? Tem aí um grau de responsabilidade também, né? É a palavra, né? Palavra. Você não está pedindo? É a oração. Sim. É a forma que você está pedindo. Eu quero ter Bíblia, quero ter palavra. Você quer ter palavra? Então entra no plumo da leitura. Mas Sim. A pessoa não lê. Eu quero, quando eu abrir a Bíblia, eu quero que o Senhor me inspira os temas, assuntos, situações, mas a pessoa nem pega na Bíblia. E é um perigo. Não vai nem para a igreja com terrível, Bíblia. Porque João 5,39: examinai, pois, as Escrituras, porque nela cuidai de ter a vida eterna, e são elas que de mim testifica. O Espírito Santo nos lembra aquilo que nós lê, aquilo que nós estuda, porque uma oficina mente vazia, já tem até a frase, a né? Indústria do diabo. É verdade. Então, se o cristão autêntico que preserva a palavra precisa mergulhar nas Escrituras, porque é de lá que você vai extrair o que Deus quer, porque pela palavra a gente sabe como Deus pensa disso, como Deus acha daquilo, como Deus entende isso. E hoje os apóstolos, nos dias atuais, eles são mais alinhados. Não é difícil perceber um apóstolo, não é muito, para quem lê Bíblia e sabe da palavra, não é difícil enganar. Engana aqueles que não têm intimidade com a palavra. Mas os apóstatas, eles se alinham com as ideologias de hoje. Mas peraí, um dos versículos aqui fala que naquela época eles proibiam o casamento. Hoje em dia, as ideologias, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas as ideologias empurram, né, infelizmente, nas nossas igrejas, a ideia que o casamento não é bem assim, porque o casamento pode ser assim, o casamento pode levantar aqui, pode levantar esse. Então, e o apóstata, ele empurra mais ainda na cabeça de uma pessoa que não está vidrado na palavra e acaba tirando isso para ele e começa a viver. Não, mas a Bíblia diz assim, mas também eu posso entender assim, que é um perigo. Não é como eu entendo, é como a Bíblia revela. É bom a gente parar para analisar, porque um apóstata nos dias de hoje, ele traz ideologias que mancham um crente fiel. Entendi. Que milita contra uma pessoa que quer servir a Deus na integridade. E aí, nesse caso também, meu amado, a gente também entende que tudo é uma questão de revelação, né? Quando se tem intimidade com o Espírito Santo, né, evangelista? Claro. E aí o Espírito, ele revela aquilo que convém ele revelar. Não adianta, não, o Espírito tem que revelar tudo. Isso é mentira. Ele não é obrigado a revelar tudo. Ele não é obrigado a revelar o que eu quero revelar. Ele não é obrigado a revelar o que eu imponho a ele revelar. Que tem gente que chega no culto, né? Vamos orar aqui pela revelação. Aí vai. Tem que revelar. Se não revelar no culto, não foi culto. Não foi bom. O culto Deus não falou. O culto Deus não operou. Deus não agiu. Deus não bradou. Uma rajada. Então, são situações que às vezes são imposições. E não aceitações de ações do Espírito. Ou seja, se todo culto o Espírito Santo revela para todo mundo as coisas, vira um padrão. Porque todo culto ele está revelando, mas vira um padrão. Mas como isso não é um padrão, o Espírito, então não tem por que eu querer criar essa situação. Porque eu estou impondo uma situação diante do Espírito. E às vezes é perigoso, porque como ele não é obrigado a revelar, aí eu começo a revelar. Força. Eu começo a entrar nessa filosofia de apostasia, porque eu estou enganando as pessoas e utilizando a fé, a palavra e o Espírito dizer que é de Deus. Entra aquilo que Paulo falou, os mercadores da fé. É perigoso, né? Perigoso, e infelizmente eu falo isso com tristeza, nas igrejas hoje
existem isso. Porque, como eu disse, o apóstata ali não coloca um título, eu sou apóstata. Não, é sutil. Como tudo do diabo foi sutil. Surrateiro, com sapatinho de algodão. Porque o diabo, a intenção é matar, roubar e destruir. Mas ele sabe o meio por onde caminhar. Porque, irmãos, o diabo, a gente tem que combater e lutar e saber que ele é um derrotado. Mas, não baixa a guarda. A ideia de Paulo, quando diz lá para os irmãos de Corinto, irmãos, cuidado com os ardis de Satanás. Espera aí, ele é derrotado, mas ele tem armamento. Vamos se precaver. Até porque entra a questão assim, como ele seduziu Eva, então desde aquela época ele seduz a humanidade. Sim. Para essa humanidade se distanciar de Deus e negligenciar sua fé. Olha aí. Muito bem, foi até bom lembrar essa questão aí. Foi, sabe por quê? Porque na verdade todo mundo está pensando que o diabo está lá fora, o diabo está lá com o ímpio, não está. Ele entrou de uma maneira dentro da igreja que ele está arrastando para o inferno até aquele que é fiel mesmo, que não é apóstolo, sabe? Trazendo mentira, trazendo dissensões através do apóstolo. Por quê? Porque ele tem um renegado dentro, ele tem um renegado da palavra dentro do seio que é a igreja. E aí eu tenho um prestígio na igreja, eu sou um pregador da palavra de Deus, prego bem, o Espírito Santo me usa na revelação, eu tenho palavra, só que eu sou apóstolo, eu só falo isso aqui, eu não vivo a palavra. Esse que o senhor fala, será que poderemos entender que são aquele grupo de pessoas que entrarão lá no Mateus 7:21 lá? Nem todo aquele que diz Senhor, herdará o reino de Deus, mas somente aquele que faz a minha vontade. Vai ter muita surpresa, muita surpresa. Esse grupinho do 7:21 aí são os apóstolos nos dias de hoje? Ou como vai se apresentar diante dele lá, naquele grande dia lá? Também, mas antes está fazendo muita bagunça disso aí. Até porque, evangelista Francisco, o apóstata, em meia volta, ele usa a Bíblia. Esse que é o problema também. O apóstata não só usa a sua artimanha natural, porque eu falar bem é uma coisa natural minha. Eu me expressar bem, uma oratória, uma hermenêutica, uma exegese boa, isso é coisa minha, porque toda tese teológica é do teólogo. É o teólogo que extrai e passa, claro. Mas o que a Bíblia fala fica. Claro. Então, ele vai usar a Bíblia, olha só, isso é interessante, porque o apóstata, ele usa a Bíblia para consubstanciar nas suas ideias particulares, para soltar para o povo. Aí entra mídia, rede social, até dentro da igreja, porque o apóstata, como eu disse, não está pregado no terno dele que ele é apóstata. Aí cabe os pastores, líderes, instruir a igreja, porque não tem problema você chamar aquele irmão, isso aqui, esse detalhe aqui que o irmão disse, não há de acordo com a Bíblia. Não, vamos conversar, vamos sentar, porque é instruindo, porque é aí que a gente vai tirando daquela pessoa que acabou soltando uma coisa que não é bíblica, instruindo melhor. Porque tudo é instrução, irmão. Ninguém nasce sabendo, mas é instruído por alguém que está ali na mesma fiação do Espírito Santo, né? Tem essa observação também sobre os apóstatas que usam a palavra. Na verdade, os apóstatas sempre vai ter que usar consubstanciar nas suas ideias uma base dele. Uma base, ou então um artifício. Uma base. Não, é porque lá diz. E a característica do apóstata é usar texto fora de contexto, que é um outro perigo. Temos aí tanto segmento que defende muitas coisas, mas textos isolados. Você pega daqui e forma a sua base. Isso é um perigo. É um perigo no dia de hoje. A pessoa usa a Bíblia para apoiar a sua ideia. E pessoas, lá está usando o versículo, está usando a Bíblia. E a pessoa humilde, sempre que não conhece a Bíblia, acaba aplaudindo coisa, só porque disse 2, 3 versículos. É uma característica de um apóstata, é usar a própria Bíblia e distorcer a verdade de Deus. É por isso que a falta de leitura, ela é uma arma que vai nos levar para a destruição. Sim. Porque quando se lê, entende, e quando se lê e pede a sabedoria do alto, você vai começar a entender os planos, o propósito, a revelação de Deus
para a nossa vida. E isso é importante. Por quê? Aí ninguém vai te levar para a confusão espiritual. Ninguém vai te levar na confusão espiritual. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de instrução. Você é uma pessoa que Deus fala contigo. Você é uma pessoa que está sempre na intimidade com Deus. Aí o espírito inimigo que vier com comichão, né, de heresias e ensinamentos estranhos, não vai levar essa pessoa. Eu acredito que em todo o ministério tem pessoas que precisam ser mais instruídas, assim como tem pessoas de grandes instruções. Todo ministério tem. Mas o que está faltando aí? Está faltando essa instrução ser mais aberta para as pessoas da própria casa, e as pessoas da própria casa aderir que aonde ele está existe instrução. Para que eu vou na casa do vizinho, sendo que na minha casa tem instrução? Perfeito. Para que eu vou lá na casa do fulano, do Bertano? Porque é Y, é B, é fulano de tal. O que eu vou cheirar lá, sendo que na minha casa tem instrução? Então eu estou caçando o que lá? Estou fazendo o que lá? Sendo que na minha casa eu preciso ter instrução. E se eu não tiver tendo instrução, é necessário que haja instrução no ambiente onde eu estou. Ou seja, tu congrega no local que tem que ter instrução. Se não tiver instrução, você vai sentir falta disso. A tendência é você procurar em outro lugar, não é verdade? Aí você tem que estar instruído no seu interior, para que quando você for para outro lugar, se alimente de algo adequado, que te sirva, que te leve cada vez mais para Deus. Se você tiver na sua base, na sua igreja, instrução, você pode ir em qualquer lugar, porque você vai saber rebater as ciladas isso, né? do inimigo. O problema, pastor Fábio, é o seguinte: hoje são poucas pessoas capacitadas para ensinar, sabe? Muitas pessoas... É uma falta que o senhor fala? Muitas pessoas, eles já querem pegar a Bíblia, ler a Bíblia e já sair ensinando. Mas eles não sentaram em nenhum lugar para aprender, Wesley. Eles não sentaram, eles não conheceram o pastor Fábio. Aí, ó, vou preparar um curso aqui para diácono. O ABCD do Evangelho. Né? Preparar um curso para presbítero, vou preparar um curso para cooperador, como servir a Santa Ceia. O que tem que se dizer no ato da Santa Ceia ao entregar? Não é isso, pastor? Não tem mais, Wesley. Sabe por quê? Por causa que o pessoal, em vez de vir esmiuçar a Bíblia e se preparar na palavra para poder ensinar, eles vão para a internet e aí eles comem um montão de coisa que não edifica. Alimento, às vezes, não que tudo ali não presta, não é isso. Não, é que tem alimentos ali intragáveis. Ou contaminados, né? E venenoso, né? Isso. Que vai nos trazer dúvida, conflitos espirituais, conflito com a própria doutrina, o ensinamento da igreja, a qual o abençoado está congregando. É isso mesmo. Aí vai lá o pastor, o pregador, o ensinador e traz um ensino bom. Aí a pessoa, não, mas isso aí, né? Eu aprendi na internet que não é assim. Peraí, na internet você tem que aprender com seus irmãos. A Bíblia diz: aprendei-vos um com os outros. Verdade. Se comunicar entre os santos. Um com os outros. A palavra, ela é aberta para todo mundo. Um com os outros. Quem tem muito, compartilhe para quem não tem. É verdade. E Jesus fez isso. Ele instruiu os 12 apóstolos, 12 discípulos. Para quê? Para que eles tivessem a capacidade de instrução para formar grupos de seguidores a Cristo, discípulos, discípulas. Para quê? Constituir-se o que? Uma igreja. Não é assim? É verdade. É a pedra, não é a rocha. É verdade. Rocha, Jesus, não é assim? Isso. Então, o que acontece hoje? O senhor falou uma coisa interessante. O senhor acha que hoje, nas casas de orações, está faltando ensinadores? Com certeza. E isso aqui é uma outra observação, e eu sei que tem muita gente que são pastores, pessoas também preparadas na palavra, que nas nossas igrejas, as igrejas de Deus, a igreja evangélica, nos cultos de ensino, até o evangelista Francisco trouxe um detalhe aqui, é que os cultos de ensinamento, os pastores sabem o que eu estou dizendo, tem Pedro, Tiago e João. Isso é uma tristeza. Igreja que não tem escola bíblica dominical
é uma igreja fadada à derrota. Mas tem igreja que tem escola dominical e ainda está lá o Tiago, Pedro e Não, João lá. Também. Tem. Mas pelo menos o Pedro, o Tiago e o João estão caminhando para o céu. É um detalhe. Mas comparando com a quantidade Sim, de pessoas que fazem parte daquele lugar. Perfeito. Né? Não vão. Já é um gato pingado. Então, mas aí entra a pergunta que não quer calar. E eu queria até que você está aí conosco aí. Estamos aí com quase 320 pessoas, graças a Deus, abençoando essa obra, online aqui conosco, dando o prestígio de compartilhar e abençoar esse projeto. Aí eu pergunto para você, pergunto para os meus amados aqui, obradores de Cristo, a seguinte situação: será que está faltando qualidade de ensino nas igrejas? Porque se está o Pedro, Tiago, João, se tem escola bíblica, se tem culto de ensino, mas o povo não está vindo, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Para a gente tentar entender alguma coisinha, não que aqui vai sair a resposta plena, mas para você fazer uma reflexão aí também, aí do outro lado aí. O que será que está acontecendo no nosso meio? Então, vamos lá, o Francisco diz, o diabo. Vai lá. O meu ponto de vista, eu acho que está faltando didática para você. Por que eu fui assistir? Porque eu, sendo já presbítero, eu me inscrevi no curso de diácono do pastor. Porque a didática te faz você ir lá para você ter sede de aprender. Não, aquele irmão ali, ó, eu vou assistir ele ensinar porque ele tem palavra, ele sabe do que ele está falando. É aquilo que eu estou falando. Como é que você coloca uma pessoa que é neófito, que acabou de chegar na igreja, que conhece pouco a Bíblia, para ser um professor da escola dominical? Não vai dar, né? Como é que você vai pôr um neófito para dar uma palestra num culto de terça-feira, num culto de doutrina? Não vai dar. Aí é que está o erro. Tem que ter base. Instrução. Muitos dos nossos obreiros não têm base bíblica para ensinar ninguém. Se você dá uma aula enfadada, só lê o que está na revista, você não vai procurar nada para acrescentar, o aluno não se interessa pela aula. Aí vira aquela narrativa, né? Porque é aquela aula narrativa, textual, que eu começo, né? É que nem você querer narrar a Bíblia. E no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E houve isso, e houve aquilo. Vamos lá. E também tem um outro detalhe interessante que o evangelista e o pastor Fábio disse, que a falta de motivação, os irmãos sabem que no culto de domingo, comparado ao culto de ensinamento, a diferença é monumental. Não tem cadeira do domingo. Domingo tem que pegar cadeira não sei de onde, porque a multidão vem domingo. Eu entendo que pelos pormenores, que existe gente que trabalha, gente que estuda, tá ok, mas não há incentivo também. Pode ser esse também um dos problemas que existe. Irmãos, um culto de domingo onde tem mais de 70, 80 pessoas, irmãos, o culto de ensinamento é importante. O incentivo, irmão, você que quer aprender, venha. Por que Pedro, Tiago e João estão no culto de ensinamento? Porque às vezes não há o incentivo adequado. Pastor, às vezes a igreja tem qualidade. Claro. Tem um pastor sério que ensina bem. Tem uma pessoa lá que foi realmente preparada por Deus. Mas o incentivo nas nossas igrejas é bem pouco. Porque no culto de domingo é aquele... Aí vai. Louvor. A irmã vai louvar, Aí abre um parênteses aí, dizendo assim, louvor, abre um parênteses rapidinho, só para emendar aí o que você está falando. O quê? A apostasia está acontecendo aí nesse momento. Por quê? Eu estou negligenciando mais palavra. Exatamente. Estou negligenciando mais Bíblia. E é só louvor. Continua, por favor. E isso vai deixando a igreja enfadada, porque louvor não sustenta, gente. Pelo amor de Deus. Não é raiz. A Bíblia não é raiz. A Bíblia diz que Deus habita nos meios dos louvores. Só que o que dá alimento para o crente nunca vai deixar de ser a palavra. Nunca. Sempre é Bíblia. Sempre. Vamos louvar. Paulo diz, louvores espirituais, está tudo certo. Mas a ênfase que as igrejas estão dando é 3 horas de louvor e 30 minutos de palavra. Isso se não tiver outra coisa acontecendo no culto,
Porque isso é real, gente. Isso acontece na nossa igreja. É bonito a gente falar de uma forma, né, formal, só que lá onde as coisas acontecem, na prática, são pessoas que não são instruídas justamente pelos líderes da igreja. Irmão, o culto de ensinamento é mais importante do que o culto de domingo. Gente, aí o jovem da mocidade e tal vai lá na escola e o amiguinho diz: você é da igreja? Sou da igreja. Mas como que é lá? Não sabe informar, porque só sabe louvor, louvor, louvor. Então falta essa. Como é que é? Só enche-me, ó Deus, enche-me, né? Só nisso, né? Então, quero conhecer Jesus. Gente, e são jovens. Yeshua, só essas coisas que tá rolando hoje em dia. Só isso. E é uma tristeza para a gente que serve ao Senhor, porque pessoas estão indo a passos largos para a perdição, justamente por não dar a devida importância para a palavra. Que bom seria, isso aqui é uma metáfora, que bom seria 3 horas de Bíblia e 10 minutinhos de louvor. Mas que aí bom quem vai dar essas 3 horas de Bíblia aí? Então, é uma metáfora que eu estou dizendo. Porque não adianta, a gente quer Bíblia, né? Muito bem, é ótimo, maravilhoso. Fazer um culto só de Bíblia, só de palavra, né? O culto todo. Culto com a família. Então hoje vai ser o culto com a família, que é o culto dominical, né? Rotulado. E aí você vai lá. Hoje é o culto da família, mas vamos fazer o culto da família baseado 100% na palavra de Deus. Começa aí a saudação, mas não é saudação para cantar, não. Não é saudação para trazer corinho, não. É Bíblia. Traz uma saudação, traz um outro, sai um versículo, outro traz outro, outro traz uma palavrinha ali, um tempo hábil, 10, 15 minutos no máximo. Aí até chegar a hora da mensagem. Aí entra o enfrentamento. As pessoas, muitos não querem isso, porque ficam cansados. A única coisa que confronta a pessoa na nave e no púlpito é a palavra. Porque louvor, até então é bonito louvar. Ele vai além da medicina. É maravilhoso. Agora, quando abre a Bíblia, já começa a sair pelo canto. Só entrando aqui, o outro já vai. Mas quando o senhor fala vai além da medicina, isso aí é coisa antiga já, não é mais não. Eu não vejo. Tá difícil de ouvir isso. Tá difícil de ouvir isso nas igrejas. É verdade, tem esse além detalhe, da, não, mas hoje é tudo ruge o leão, pula não sei do que. Yeshua, como é que é? Vai não sei aonde. Eu fui vai até pra lá, educar. vem pra cá, né? Não preciso provar nada. Entra lá Mateus capítulo 4, não preciso provar nada pra Deus, que eu creio no seu poder, né? Tem também essas músicas que tá rolando aí, né? Então, tem esse ponto. Essas músicas que tá rolando. Aí a gente já entra em outro problema. Você falou que falta incentivo. Um dos pontos. Falta incentivo, mas não é só lá de cima do púlpito. Dos líderes da mocidade, das líderes do ciclo de oração, do líder dos varões, certo? Das professoras da escola dominical. Nós estávamos falando de uma seita um pouquinho antes de começar nosso programa, certo? Nessa seita, as crianças têm um espaço para aprender a palavra de Deus. Estrutura, então. Aí já é uma questão estrutural. Né? Estrutural. Tem um jovem que é um líder, nós vamos ler aqui o livro tal e nós vamos esmiuçar isso aqui. Tá. O incentivo está aí. Entendeu? Porque não adianta você só apontar, você tem que se mover, você tem que fazer a diferença. Você tem que ganhar o seu espaço. Espera aí, eu sou líder da mocidade, nós vamos estar na escola dominical, porque é o pastor Fábio que vai estar ensinando lá no domingo, e nós vamos aprender o assunto sobre a família, assunto tal. Você impulsionou. Porque o líder, ele é o que lidera, é o que traz vamos dizer assim, a sua tropa com ele. Ele chama, né? Ele faz o chamado. Você tem que convencer eles, porque é você que é o responsável por eles abaixo do pastor. Então o incentivo não vem só da tribuna, vem de você, vem de mim, vem dos outros irmãos. Aí já entra a questão de comum acordo, comum sentimento, mesma linguagem, né? Expressar a linguagem ministerial que está havendo ali e tal. Então, se nós nos unirmos nesse sentido, nós acabamos com a apostasia nas igrejas. Porque aquela igreja, o que aquela igreja tem de diferente que no domingo enche lá e a pessoa sai de lá cheia do Espírito de Deus? O que tem? A diferença. Bíblia. É a Bíblia. É Bíblia. É que nem uma coisa, uma vez eu trouxe um ensino aqui rapidinho falando,
existe igreja de tudo que é jeito, tudo que é gosto, de tudo que é vontade. Só que, para você entender se aquela igreja é igreja, basta você ouvi-la. E quando você vai ouvir essa igreja, você vai definir, raciocinar e entender se realmente aquela igreja ela fala de Cristo, ou nessa igreja está Cristo. Aí sim. Você está entendendo? É o ponto. Você vai em determinadas ruas que você passa na sua cidade, é uma igreja do lado da outra, às vezes parede com parede. Só que aí que entra o discernimento para você raciocinar e entender: será que essa igreja aqui ela fala de Jesus, ou ela está com Jesus, ou Jesus realmente está ali? É diferencial. Porque a sociedade, quando ela olha para uma igreja, ela não pode olhar para uma igreja e pré-julgá-la e falar: ali é só um local de crentinho, é só um ponto religioso, é só um pessoal, os da Bíblia, pessoalzinho ignorante, pessoal que não conhece nada de lei, não sabe nada da sociedade, só fala de Bíblia, só quer falar de lei de Deus. Então, é diferente quando as pessoas pré-julgam isso, entre falar de Jesus apenas como eu acredito que tem que ser falado, ou estar no ambiente onde Jesus também está. Aí a gente fala nos cultos: quanto de nós? Olha, Jesus está aqui em nosso meio. Espera aí, está mesmo? Aonde que parte a crença? De quem está falando ou de quem está ouvindo? Aonde que parte a credibilidade daquilo que nós estamos mencionando, o ser divino Cristo, o Mestre, em nosso meio? Ou é porque a Bíblia diz? Ou é porque eu acho que eu tenho que falar, porque eu aprendi que tem que falar isso? Que as outras igrejas falam isso. Será que eu também tenho que falar porque eles falam isso? As igrejas dizem que Jesus está em nosso meio. Mas as igrejas dizem, ou é porque eu sei que realmente Ele está em nosso meio? A presença. E será que é o que está acontecendo hoje das igrejas, do que nós estamos falando aqui? Falta de querer conhecer mais a Cristo. Quando eu falo falta de conhecer mais a Cristo, não é esses louvorzinhos que está rolando aí, não. Quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus é ler a sua palavra e pedir força para vivê-la. Isso é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é ter a regra das suas palavras e falar: o mundo me quer me levar para o abismo, mas quando eu conheço Jesus, eu salto esse abismo e vou para o céu, porque Jesus me dá essa garantia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, meus queridos, é a mesma coisa aqui que nós estamos falando. Quando se falamos algo na igreja, as pessoas estão, Wesley, desacreditando nas mensagens. As pessoas estão, evangelista Francisco, descredibilizando a palavra que está sendo pregada nos altares. É verdade. Não estão mais crendo, não estão mais confiando, não estão mais acreditando naquilo que está sendo falado. Veio de quem isso? Veio do homem, veio de Deus, ou veio do espírito maligno? As pessoas não estão raciocinando mais a liturgia de Deus. Não estou falando de liturgia de culto de homem. Sim. Liturgia de Deus, porque ele vai lá, traça o início, meio e fim de um culto. Então vem a liturgia de Deus. Olha aí. Aí a gente fala: não, Deus está aqui. Aí a pessoa está ali olhando para você. Que Deus é esse que está aqui? É o Deus Pai? É o Deus Filho? Ou é o Deus Espírito Santo? Quem que está aqui em nosso meio? E agora? Como é que fica? O que nós estamos passando? E o que o povo está passando para nós? Então, se eu entendi o que o pastor quis dizer, que não há mais discernimento nas igrejas. Por quê? Por falta do conhecimento da palavra de Deus. Como é que você vai falar Jesus está aqui se você não trouxe Ele com você? E vida, né? Aí é vivência. Como é que você vai falar: Jesus, o Espírito está aqui, o Senhor está na casa, se você mesmo está apartado de Jesus? Mas quando eu não estou mais com Jesus, Wesley, aí entra a questão. Eu falo: Jesus está aqui, mas eu não estou mais com Jesus. O povo: eita, glória, que aleluia. Arrancar um amém. Arrancar um glória do irmão. E observando bem que o pastor Fábio disse, existe aquelas pessoas que aceitam Jesus como Senhor, só que esquece de aceitar como Salvador.
Porque Senhor, até o ímpio, lá na casa dele, não, Deus é na minha vida, Deus está no meu coração, assim. Onde eu vou, Deus está comigo, nas minhas orações. Só que como Senhor, como Salvador, Ele é de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que ele que não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, Senhor é servo. Todo servo precisa ter um Senhor. E o Senhor é Jesus Cristo. Então, se a gente não se submete à palavra de Cristo, a gente não aceitou Ele como Senhor, apenas levantou a mão e reconheceu que Ele é Salvador. Agora, peraí, Ele é Senhor também. E todo Senhor tem servo. E todo servo deve obedecer a seu Senhor. Pode um servo servir a dois senhores? Não pode. De uma rocha, sair, jorrar águas diferentes? E uma outra observação, que as pessoas reconhecem Deus, Cristo como Salvador, mas esqueceu de aceitar Ele como Senhor. Porque é aí que é o detalhe. O Senhor tem servo, e servo tem um Senhor. E nós temos um Senhor. Se chama Jesus Cristo. Então, falar em Senhor, a Bíblia fala que se você for servo, você tem que ser um bom servo. Sim. Tem que ser um bom servo. E aí é que está. Nós estávamos falando, quando nós estávamos vindo para cá, o que você está disposto a entregar por amor de Cristo, para ser servo de verdade, para quando você orar, o céu se abre e haja prodígios e milagres no meio do povo de Deus. Aí é uma entrega, né, pastor? Porque sabe por quê, pastor Fábio? Hoje, o povo precisa ver os milagres, precisa ver os prodígios do Senhor, para que volte a crescer a fé no coração deles. Porque se você não conseguir, se você não tiver intimidade com Deus, para que Ele abra, se compadeça das suas orações e das tuas pregações e abra os céus e os prodígios aconteçam, nada vai mudar. Aí você tem esse problema da pessoa aceitar Ele como Salvador, mas não como Senhor. Entendi. E aí que faz a diferença, né? Malaquias 3, né? Malaquias 3. 3:18. Então vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Estamos vivendo essa época. Eu admiro quando a gente começa a discorrer sobre as cartas paulinas, de que o próprio Paulo, na sua introdução de saudação, eu servo. Peraí, estamos falando de um dos maiores missionários que a Bíblia já relatou. O maior. Só perde para Jesus, né? Mas humanamente dizendo, Paulo foi um cabra que todo mundo olhava, peraí, é Paulo que está vindo. Esse homem aí, tanto é que os irmãos sabem aquele episódio onde os filhos dos apóstolos foram expulsar aquele demônio. Peraí, quem são vocês? Não, o Deus do Paulo, né? Eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Quer dizer, Paulo tinha evidência que era um servo, porque até os demônios reconheciam isso. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí depois que vinha o apostolado, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é ser servo. Isso é ser servo, porque primeiro ele é servo, para depois ser apóstolo. Claro. Primeiro ele tem entendimento que ele é apenas um servo que serve a Jesus, para depois ir para o chamado dele. Porque apóstolo é enviado, é chamado. Tem essa observação que é um homem humilde. Jesus falou também. Eu acredito que ele deve ter ouvido falar que o Filho do Homem veio servir, né? E não para ser servido. Olha, tá vendo? Aproveitando esse deixa, então, já que nós estamos falando sobre apostasia, será que a apostasia também não vem por o homem querer ser o Senhor, em vez de querer ser o servo do Senhor? Aí já saímos da apostasia e entramos em outros temas. Que aí é outra divindade. Parece que é outra divindade. Aí vai seguindo uma sequência aí. Eu não falo de divindade, mas eu falo de posição social, eu sou fulano de tal. A vanglória, isso, o ego, né? Um crente bem instruído não cai nessa... A prepotência, a arrogância humana, né? Mas isso não tem no meio do povo de Deus, né? Claro que bom. Não, ainda bem que o povo de Deus, meus queridos, e na tua igreja não tem esse problema. Claro que não. Tua igreja é lavada, remida, santificada, separada, né? Cheia de boas obras. Essa igreja que Cristo está vindo buscar. Se essa sua igreja está nesse nível de lavada, remida, de boas obras, fica tranquilo, não precisa fazer mais nada. Fica tranquilo, não precisa orar, não precisa buscar, não precisa se santificar, não precisa ter comunhão, nem precisa ir para os cultos. Por quê? Porque você é lavado,
você já é remido e você já é de boas obras. Mas como nós não somos isso, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, que aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Então, se nós somos falho, preciso e necessitado, como Davi disse, sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de nós, então nós caímos nessa malha de Davi aí. Ainda que ele tinha um palácio, riquezas, conhecimento, até uma certa idolatria dos homens que julgavam como um grande soldado e depois um grande rei, mas ele disse, eu sou necessitado. É a mesma coisa, o crente que é lavado, que é remido, ou se esforça a ser, ele é sempre carente e necessitado da graça e da presença de Deus. Então, irmãos, como diz o evangelista Wesley, nós não deixamos de reunir como igreja, nas cartas de Hebreu, né? Mas expressamos nossa comunhão, não é verdade? Verdade. Porque quando nós não temos comunhão, fica nesse negócio de muralhas, nós criamos uma muralha. Não falo com o irmão da igreja tal, ou a igreja YB. Eu não sei que céu é esse que você está querendo ir, qual é o evangelho que você está pregando, qual o evangelho você está lendo. Com certeza não é o evangelho de Cristo. A Bíblia nos ensina que devemos ter comunhão com todos. Perfeito. Partir do pão, nas orações, entendeu? Então, quando eu vou criando barreirinhas, eu vou me enquadrando na turminha lá de que foi contra Neemias. Turminha do Gesem, do Sanbalate, dos Tobias. Esse povinho aí, entendeu? E qual foi o resultado deles? A morte, a destruição, porque eles não cresceram. Então, tem muita gente que às vezes deixa de crescer, para a gente fechar aqui, tem muita gente que deixa de crescer porque cria barreirinha, sabe? Eu sou de Pedro dentro da igreja, sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo, e não sou da igreja de Cristo, sou do meu jeito. Então fique com esse jeito e espero que você mude, porque ainda dá tempo, Jesus está vindo. Porque se continuarmos nessa situação, meus nobres e queridos obradores de Cristo, nós só tem uma tendência, se afundar cada vez mais na nossa ideologia própria. E morreremos na fé e seremos apóstolos cada vez mais de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui nessa noite. O papo foi bom, foi bom? Foi um papo legal, um papo santo. Eu costumo sempre dizer que quando nós estamos aqui falando de algo de Deus, conversando aqui, é um papo, é só uma conversa, né? Uma conversa santa, e Jesus vai nos dando graça por isso. Evangelista Francisco, suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui nesse programa, que é um programa que ajuda muitas pessoas, que consegue ensinar a muitos de nós que somos cristãos. Eu também dou uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Diácono Wesley. Amém. Também quero agradecer ao evangelista Francisco, ao pastor Fábio, a todos os ouvintes que nos acompanhou até agora, né? Eu sou um eterno aprendiz, né? Eu estou aqui como um jovem que está engateando e aprendendo com pessoas que sabem instruir, e isso é bom. E eu também deixaria um versículo aqui para todos, que é João 17:17, que é uma resposta a essa apostasia no dia de hoje. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos que esteve conosco. Deus abençoe a tua vida, que tenha abençoado essa obra, esse projeto. Não esqueça, se inscreva no canal da TVS News, se inscreva também no meu canal Fábio Vladimir, aí na plataforma do YouTube. Abençoe esse projeto, está disponibilizado mais de 110 ensinos bíblicos de graça para você. Quer um alimento bom, um alimento sólido, um alimento que te ajude, agrega para o teu conhecimento e a tua vida espiritual? Acesse lá meu canal, que tem muita coisa boa lá. Eu acredito que vai te ajudar em vários temas que tem ali contido para abençoar a tua vida. Quarta-feira que vem, às 21 horas, ao vivaço aqui pela TVS News, e que Deus abençoe a tua vida e fiquem todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus.